Diante da expectativa de receber os sentimentos esperados, de investir sentimentos e receber os afetos que você tanto sonha, pode ser que entre numa condição de implorar, mendigar, fazer com que a chama desse sentimento tenha que ser provocada, tenha que ser pedida. O problema é que esse é um comportamento e uma opção altamente destrutiva para o amor, para o afeto, para as relações. E às vezes pode ser que esse sentimento não esteja chegando por um exagero desse a qual espera, um exagero de expectativa, um exagero de uma angústia faltante que espera que o outro venha e complete, ou pode até ser que o outro de fato esteja ali incômodo, indeciso, vulnerável, mas que de repente por outra via isso poderia se consolidar, caminhar de uma maneira mais saudável, mais organizada, e não através de um pedido, de um apelo para que isso pudesse ser efetivado. Por isso hoje nós vamos falar sobre o efeito destruidor dessa ideia de mendigar, né? O afeto, o amor, o investimento do outro em nós. E para nós entendermos isso, nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, o perigo da reação superficial e ansiosa. Depois vamos para a mensagem por detrás do pedido e, por último, o agravamento do problema inicial. Assim a gente vai entender a gravidade disso e como a gente evita. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E sempre muito rapidamente quero te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo, a forma que você melhor nos apoia, e dizer que aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Bom, a gente parte do seguinte: o perigo da reação superficial e ansiosa. Por quê? Quando nós estamos falando de uma reação, que eu estou dizendo aqui superficial e ansiosa, eu estou falando de uma reação impulsiva, de uma reação angustiada, ou seja, pautada na urgência dos sentimentos. Não é algo pensado, não é algo elaborado, é algo puramente explosivo. E esse lugar do mendigar afeto, digamos assim, eu entendo ser uma reação daquilo que ainda não está elaborado, daquilo que não está pensado. É uma angústia que não está entendendo o todo, é uma angústia que não está compreendendo a complexidade da situação e que, por um efeito superficial e até de uma parte imatura, acaba apelando por um sentido como se fosse possível que assim as coisas fossem bem, né? Eu implorar, eu pedir, eu exageradamente apelar para que isso chegasse até mim. Veja, se isso só está chegando até você por esse mendigar, por esse pedido, por essa insistência, isso não está vindo natural, isso não está vindo orgânico, mas isso alimenta a minha fantasia de que o outro me desejar, o outro investir sentimento em mim está sendo cumprido. É uma fantasia, porque ali na superficialidade, na teatralidade pode dar certo, mas e o entendimento de que isso profundamente não se sustenta, não tem raiz, é um movimento apenas ali comportamental. Veja que a gente precisa de algum mínimo de reflexão mais profunda para entender as circunstâncias disso. Então, quando eu falo o perigo da reação superficial e ansiosa, é pensando que é muito perigoso a gente agir por esse impulso sem reflexão, porque a gente acaba então colocando em jogo um comportamento, acaba colocando em jogo um desgaste que de repente é muito pior para a continuidade da situação, continuidade dessa relação. E a gente vai entender isso melhor, o que significa profundamente. Mas veja, colocar em risco coisas que poderiam ser melhor pensadas, elaboradas, escolhendo caminhos mais, talvez, estáveis, mais amorosos, mais generosos, mas de fato mais valiosos para que talvez você entenda se há ali a construção de algo a ser feito ou não, que a conclusão pode ser até que não tem jeito, mas por um caminho que pelo menos explorou a potência de dar certo e não descartou a potência de dar certo. Vamos um pouquinho mais em frente. Inconscientemente, nós estamos dizendo e entendendo muitas coisas. Quer dizer, a gente passa a ter sensações que nos dizem coisas que não necessariamente a gente elaborou, verbalizou, pensou, mas a gente sentiu. E essa sensação vale como tivesse ouvido. Então vamos lá. A mensagem por detrás do pedido. Isso que é importante de entender, desse mendigar, né? desse apelo. O que alguém está dizendo quando faz isso? Quer dizer, há uma leitura ali da situação que está faltando muito. De alguma forma, depender do formato desse pedido, uma coisa é pedir isso com muita energia, outra coisa é pedir sem nenhuma energia.
as duas são ruins, mas podem passar mensagens diferentes, tá? Com muita energia pode, de repente, passar um excesso de cobrança, um excesso de responsabilidade colocada ao outro, um excesso de descontrole, enfim, alguma até necessidade de controlar esse parceiro. Tô falando que essas mensagens que esse parceiro pode receber, tá? Dando só alguns exemplos. Numa posição muito passiva, talvez deprimida, de pedir isso, muito chorosa, também passa uma mensagem de baixa autoestima, uma mensagem de vulnerabilidade, de fragmentação. Bom, todas essas qualidades que eu disse aqui, esses adjetivos, podem envolver os dois, tá? Eu digo que fica mais estereotipado de alguma forma. E profundamente eu acho que todos esses sentimentos são das duas situações. Mas só para a gente entender que o que está chegando para aquele que está sendo solicitado é que aqui tem coisas muito disfuncionais, coisas que não estão funcionando. E aí as disfunções, a gente não está falando do casal, a disfunção na pessoa, certo? Veja, eu não estou dizendo que a pessoa está propondo uma reflexão, uma conversa sobre que não tá recebendo o afeto que esperava e tudo mais. Estou falando sobre mendigar, estou falando sobre implorar, estou falando sobre algo muito mais intenso e grave, né? Isso passa uma ideia de disfunção e eu acho que assusta, né? Incomoda, traz peso perceber uma pessoa disfuncional neste lugar. E claro, isso a gente não quer dizer que nós tenhamos que ser perfeitos e que a disfuncionalidade não existe. Mas se você dá menos voz às nossas disfuncionalidades, à sua disfuncionalidade, porque todos nós temos mesmo, que é o que eu estava dizendo no começo, que é de conversar mais consigo mesmo, elaborar, refletir, você entrega ao outro um material um pouco mais robusto, que talvez tenha a mesma intenção de ajuste, a mesma intenção de reflexão, mas de um lugar onde você também se cuida, você se protege, você vê o potencial disso tudo. Veja, você se cuidar e parecer se cuidar tem uma diferença enorme. Claro que aí pode faltar autoestima, pode parecer ter falta de autoconsideração, de autorrespeito. Aí é um trabalho mais de longo prazo para você elaborar isso. Mas, pelo menos, fique entendido que tudo que a gente joga, pede, implora, mendiga, quando a gente está falando de uma relação que é de 50% ali no sentido da parceria, do lado a lado, nós estamos transmitindo imagens muito vulneráveis, nós estamos exigindo do outro coisas muito pesadas. Não que não sejam justas, mas nesse formato fica pesado. E aí, se o outro já não estava oferecendo algo que você esperava, assim se afasta mais. Sabe? Como eu disse antes, talvez ofereça no primeiro princípio pela teatralidade, para minimizar a sua angústia, mas ele não está querendo te agradar, ele está querendo que você pare de encher o saco. É simples assim. E se ele não tiver condição de terminar isso antes. Então veja, o caminho onde vocês dividem as responsabilidades e não exigem, que vocês refletem, mas não simplesmente cobrem, né? É muito mais generoso, é muito mais capaz, é muito mais potente. Tudo aquilo que é feito na base da imposição, sem dúvida nenhuma, quando estamos falando de afeto, é uma bomba relógio. Em breve, isso chega no limite e não se sustenta mais. Como eu disse anteriormente, se uma pessoa já não está dando o que você esperava, numa cobrança nessas densidades, fica muito pior. Por isso eu trouxe aqui o agravamento do problema inicial, porque a gente quer resolver aquela primeira questão e tenta encontrar esses métodos para que seja dessa forma, e aí a gente não percebe que está fazendo exatamente o contrário. Todos os tópicos aqui se ligam, porque lá no primeiro eu disse, cuidado com essa angústia ansiosa, essa coisa impulsiva, porque exatamente, aqui você está colocando na frente de tudo uma angústia sua, que fica uma bomba relógio solta, né, uma faísca, um curto-circuito, que dependendo de onde encosta vai causando danos, né? Então veja, se estamos falando aqui de melhorar, de cuidar, de resolver um problema, a gente obviamente vai para um caminho que tende a não piorá-lo, no mínimo, né? E nesse sentido, piora, né? No sentido de forçar a barra, piora. Veja em você o quanto que você tem talvez a necessidade de refletir mais sobre si mesmo. O quanto que talvez você esteja cobrando de um nível que qual o outro não pode dar, e talvez nem devesse mesmo dar. Ou o quanto o outro não está afim, mas também não tem condição de dar fim a isso e precisa do seu autorrespeito, da sua autoestima para falar, não, eu não mereço estar aqui. Fato é que a gente precisa avaliar isso com segundas, terceiras, quartas reflexões e não ficar nessa primeira ansiosa. E se está ansioso, está angustiado, buscar outras ajudas, amigos, família, outras reflexões, outros apoios, mas não jogar tudo isso para o casal, que fica muito denso para o convívio a dois.
Bom, gente, falar de sentimentos é difícil porque a gente não consegue equacionar. Cada um tem uma história, um gatilho, uma profundidade, mas fato é que dá pra gente entender em linhas gerais que o sentido de sermos justos com nós mesmos é sempre valioso pra gente arrumar relações e arrumar a própria vida. Acho que essa é uma peça fundamental da nossa conversa de hoje, que é de entender que temos lugares que nos colocamos e se temos a percepção de que merecemos tais lugares, nos colocamos neles. Se temos a percepção de que merecemos outros tais ou nenhum lugar valioso, aí também nos colocamos dentro deles. Então, quais os lugares a qual você se vê merecendo? E quais, principalmente, você não se vê merecendo, para que você tenha um parâmetro sobre tolerância, limite, até onde eu vou, até onde não vou. Muito obrigado por ter confiado mais nessa reflexão, mais uma. Te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo, isso é tão importante aqui, nos faz muito bem. E mais uma vez, como sempre, né? Eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.